Queridos alunos, na aula de hoje nós teremos um dos temas da nossa aula de hoje será como a igreja local pode fazer missões. Será que a minha igreja, com poucos membros ou com pouco poder aquisitivo, financeiramente falando, pode fazer missões? Com certeza. Toda igreja ela deve fazer missões. Todas as igrejas devem estar envolvidas na obra missionária, não somente no local onde ela está inserida, no bairro onde ela está inserida, mas também na cidade, no estado, na região e também em todo o país e em outros países também. Nós vemos aí um pensamento bem interessante sobre a igreja e missões. Uma igreja que fixa sua tenda sem procurar constantemente novos horizontes, ou seja, não levanta acampamento sempre, não está sendo fiel ao seu chamado. Nós devemos negar nosso desejo por segurança, aceitar o que é arriscado e viver pela improvisação e tentativa. E como a igreja pode fazer missões? Uma das ações da igreja na obra missionária deve ser a contribuição financeira. Não tem como fazer missões sem as finanças, sem o dinheiro. E é importante que a igreja esteja colaborando com missões de acordo com suas posses. E nós vemos que essa contribuição ela não pode ser uma vez ao ano. Ela tem que ser fixa. Ela deve ser mensalmente. A igreja deve se comprometer com missões mensalmente, uma oferta financeira fixa e também anualmente ou a cada 2 meses ou 3 meses, de acordo com a organização da igreja, fazer grandes campanhas missionárias com várias atividades para arrecadar a parte financeira para a manutenção do trabalho missionário, seja ele onde for, seja no nosso país ou seja em outros países. Também a oração missionária, a intercessão missionária, ela é muito importante. É importante fazer com que a igreja esteja orando por missões, mas de maneira específica, conhecendo os motivos de oração. E aí o trabalho do promotor de missões, a figura do promotor de missões, do pastor, da liderança da igreja, com esse envolvimento em vários momentos dos cultos, está sempre com motivos de oração para missões, dedicados a missões. E dentro da oração e intercessão missionária, nós vemos vários motivos, pela família do missionário, pela adaptação à cultura, se for em outro país, em outra cultura, até mesmo dentro do nosso país nós temos várias culturas também, e pelo sustento, pela aceitação das pessoas com relação à mensagem do Evangelho. Então, através também dos projetos que aquele missionário está executando naquele campo missionário. Ir e fazer discípulos de todas as nações. A grande comissão não é um chamado para um novo plano de ação, mas o desenvolvimento do próprio método da missão vivida por Jesus aqui na Terra. Não tem como a igreja ser cristã, a igreja ser de Jesus Cristo, ser obediente à grande comissão, se ela não faz missões ao mesmo tempo, simultaneamente, em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra, como diz Atos capítulo 1, versículo 8. Indo, é preciso ir aos campos missionários, somente ficar observando, ou orando, ou contribuindo, mas também é importante a ida aos campos missionários, anunciar o evangelho a todos, até os confins da terra. Mobilizando. Um dos papéis do promotor de missões na igreja é a mobilização missionária, envolver todas as pessoas participantes daquela comunidade cristã para a obra missionária. Então, desde as crianças até as pessoas da terceira idade, da boa idade, elas devem ser envolvidas com o trabalho missionário, na oração, na contribuição financeira, nas atividades que devem ser regulares nas igrejas, desde escola bíblica dominical, grupos musicais,
envolvendo também a liderança da igreja. Então, todas as pessoas participantes daquela comunidade cristã, elas devem estar envolvidas. E aí a programação da igreja deve ser voltada para esse objetivo, que é motivar a envolver a igreja no trabalho de missões. E aí os momentos missionários nos cultos, também notas nos boletins semanais, também as campanhas missionárias, o culto missionário. Algumas igrejas fazem todo mês, separam um dos domingos para fazer o culto de missões. Isso é importante. Conferências missionárias, simpósios, chamar pastores envolvidos ou até mesmo professores de seminários envolvidos com essa área, e os próprios missionários, quando estão de férias, quando estão de passagem, de volta dos campos para tratamento médico ou de férias, eles devem estar indo às igrejas para motivar os irmãos a continuarem contribuindo e orando por missões. O envio de missionários. A igreja deve ter essa responsabilidade. Responsabilidade da igreja local ou da agência missionária. A agência missionária, ela tem um papel importante na obra missionária, que é o de estar dando treinamento, de vendo quais são os campos que precisam de obreiros, vendo como está sendo a adaptação do missionário e da família missionária nos campos missionários, vendo também a parte burocrática do trabalho missionário, o envio das ofertas missionárias das igrejas, mas quem envia o missionário é a igreja. A igreja, ela tem essa responsabilidade, ela deve ter essa responsabilidade de enviar o missionário e sustentá-lo nos campos missionários. Nós vamos passar para uma parte que é justamente a elaboração do projeto missionário. Eu falei para vocês que a nossa segunda nota desta disciplina de missões e igreja local, ela vai ser a elaboração de um projeto missionário para a sua igreja. Nós falamos também que os alunos que são da mesma igreja devem fazer juntos esse mesmo projeto. Os alunos que são de igrejas diferentes vão fazer individualmente. E nós vamos aqui detalhar como será esse projeto para a igreja. Então, nós temos aí a estrutura a parte pré-textual, a parte textual e a parte pós-textual. Então, nós vamos detalhar cada parte aí da estrutura desse projeto e seus elementos. Na parte pré-textual, nós temos os seguintes elementos. A capa. Eu quero dizer para os alunos que nós estaremos compartilhando com vocês no grupo lá da disciplina, no grupo de WhatsApp, o modelo de como nós queremos esse projeto em Word, certo? Então, a capa deve ter toda a identificação do seminário, o curso, nome dos alunos e o título também do projeto, como também a data que ele está, no caso, o ano, né, 2021, que ele está sendo realizado. Nós temos também a folha de rosto, e essa folha de rosto ela é obrigatória, ela vai repetir o título do projeto, o nome dos alunos e de que disciplina ele está fazendo parte como requisito de avaliação. A epígrafe, ela é importante também que se coloque a epígrafe cada um desses elementos em páginas à parte. Né? Essa epígrafe é o quê? É uma frase que você vai pesquisar de algum dos livros que nós estamos compartilhando com vocês ou de outros livros que não estão na nossa bibliografia básica, que já foi compartilhada com vocês na ementa do curso, na ementa da nossa disciplina. Então, essa epígrafe é uma frase impactante de algum estudioso da área de missões, algum missiólogo, que você achou interessante e você vai colocar no seu trabalho. E o sumário, que é um índice, né, que vai elencar todas as partes do seu trabalho, junto com a página onde ele está inserido.
Essa é a parte pré-textual do projeto. A parte textual, que é o projeto em si mesmo, ele vai apresentar o quê? Na apresentação, o primeiro elemento é a apresentação, você vai identificar a identificação da igreja. Você vai dizer o nome da igreja, onde ela está situada, quando ela foi fundada, quantos membros ela tem, qual é a participação dela na obra missionária, se ela já tem alguma atividade missionária, o que é que ela tem. Então, a descrição de como a igreja local, a igreja para a qual você está fazendo esse projeto, que, na verdade, é a igreja que você congrega. Então, você vai estar fazendo essa apresentação. Na justificativa, você vai dar os motivos pelos quais você está fazendo o projeto. Então, o que é que você consegue identificar na sua igreja de que precisa melhorar? Então, isso aí na justificativa. Porque estamos fazendo esse projeto? Nós queremos fazer com que a igreja seja mais incisiva na obra missionária, contribuir mais, orar mais, se envolver mais. Então, o envolvimento missionário nessa justificativa. O problema que você pode também estar incluindo na justificativa. Se você colocar dentro da justificativa já de que a sua igreja talvez não colabore com missões, não tem convidado missionários que estão nos campos para participarem das suas atividades. Então, isso é importante você estar colocando. Então, o problema você pode já incluir na justificativa. Os objetivos. Todo projeto ele tem os seus objetivos. Objetivo geral, que é um só, e objetivos específicos. E para esses objetivos, sempre nós iniciamos cada objetivo com os verbos no infinitivo. O que é isso? O verbo no infinitivo ele vai estar terminado em AR, ER ou IR. Primeira, segunda e terceira conjugação. Então, tem os objetivos específicos, tanto para o objetivo geral, como também para os objetivos específicos, e nós temos os verbos característicos dessas duas funções aí dos objetivos. Então, é importante você pesquisar os verbos para que você possa colocar no seu projeto. Discussão teórica ou fundamentação teórica, ela vai trazer a fala de vários estudiosos da área de missões, vários missiólogos, várias pessoas que têm ideias para missões e que têm produções bibliográficas ou artigos na internet falando sobre o assunto. Então, você pode fazer citações e fazer comentários, e fazer essa discussão teórica deve ser dentro também, tanto com a bibliografia que nós apresentamos como bibliografia gráfica básica da disciplina, que está na ementa, como eu já falei, como também outros livros que você tenha acesso, mesmo que seja em PDF. Então, essa discussão teórica ela é importante para embasar o seu trabalho. Temos também um outro elemento que é a metodologia. Como é que você vai vai inserir essas atividades do seu projeto na igreja? Qual vai ser a metodologia apresentada que você vai estar mostrando para a sua igreja? E também, na sequência, considerações finais. Essas considerações finais é a conclusão do seu trabalho. Então, esse projeto não é um projeto fantasma, é um projeto que você deve apresentar à sua igreja, assim que tiver a oportunidade. Você deve ter uma cópia em mãos para entregar à liderança da igreja, ao pastor principalmente, para que ele seja efetivado. E que você deve se colocar à disposição para colocar esse projeto em execução, em atividade. A outra estrutura são os elementos pós-textuais, que são as referências. Hoje em dia nós não usamos mais referências bibliográficas, mas usamos referências. Por quê? Porque também podemos pesquisar sites na internet, artigos na internet, e aí as referências são importantes. Então, deve ter
tudo aquilo que você pesquisou, os livros que você pesquisou, em ordem alfabética, né? Sempre pegando o último sobrenome do autor, né? E aí colocando em ordem alfabética e fazendo essa lista nas referências de todo o material que foi consultado. E também pode ter anexos, né? Pode ser programas de cultos missionários, hinos missionários, frases missionárias que podem ser motivadoras, que podem estar nos ambientes do prédio da igreja, nas salas da classe, nas salas de escola dominical, no gabinete pastoral. Então, é importante que se coloque também, mas não é obrigatório, os anexos não são obrigatórios. Okay? Então, a gente vê aí as etapas do projeto. A gente vai estar também mostrando a vocês, colocando para vocês um modelo do projeto já em Word, para que vocês possam fazer as modificações no próprio texto e ir montando o seu próprio projeto. Bem, nós vamos agora passar para o livro, né? A Igreja Local e Missões do Pastor Edson Queiroz, capítulo 3 do livro. E nós vamos ver aqui a parte da igreja em Antioquia. Essa parte está na página 47 do livro que nós já colocamos lá no grupo em PDF. A igreja em Antioquia. Por que a igreja em Antioquia pode ser um exemplo? Ela serve como exemplo, pois foi a base missionária do avanço da igreja primitiva, alcançando outros povos. Então, a igreja em Antioquia, desde seu início, ela já se mostra uma igreja. Nós já vamos percebendo aí uma característica muito importante de uma igreja, é que não importa o tempo que essa igreja existe, ela deve ser missionária desde o seu início. Nós temos aí desde a sua inauguração, Atos capítulo 8, versículo 1 e o capítulo 11 também de Atos, vai nos trazer algumas questões bem interessantes sobre essa igreja em Antioquia. Essa igreja começou como resultado de uma forte perseguição que sobreveio contra a igreja em Jerusalém. E aí tudo ia muito bem na igreja de Jerusalém, mas os crentes estavam animados, louvando a Deus, contentes, ouvindo as mensagens das vidas dos apóstolos, vendo os milagres que Deus estava operando. Tudo bem, tudo calmo, e tão bom que eles se esqueceram de sua responsabilidade de evangelizar as nações. Estavam satisfeitos com os resultados, assim como algumas igrejas hoje que pensam em ganhar para Cristo somente o bairro ou a cidade. Então, o que acontece? A igreja em Jerusalém estava voltada apenas ao trabalho da cidade, esquecida da Judéia e Samaria e dos confins da terra. Não somente quanto à igreja primitiva, mas se estudarmos toda a história eclesiástica, notaremos que as perseguições foram instrumentos de Deus para motivar os crentes a um amor e dedicação mais profundos ao Senhor. Então, a perseguição para a igreja, ela é benéfica porque ela faz com que a igreja cresça. Interessante, né? Porque a igreja vai crescer justamente numa situação em que ela é convidada a se recolher, a se esconder. Mas o poder do Espírito Santo faz com que essa igreja cresça, mesmo em momentos de perseguição. Então, a igreja em Antioquia tinha uma visão para outros povos. Como resultado dessa perseguição, um grupo de crentes reuniu-se na cidade de Antioquia. E aí iniciou-se esse trabalho, que era um ponto estratégico de uma rota comercial por onde passavam pessoas de muitas nações. E aí esse movimento missionário dos cristãos em Antioquia se deve justamente ao próprio contexto em que eles estão inseridas. Nós percebemos que essa igreja ela começa a pregar o evangelho e dentro de uma visão mais abrangente para que atingissem não somente os judeus, mas também os gentios. Então, aí o cristianismo começa a sair de dentro do judaísmo e começa a ser uma proposta para as pessoas
de que não são mais ligados ao judaísmo. E o que acontece é que nessa visão de ganhar não somente os judeus, mas outros povos e o mundo todo para Cristo. E aí essa igreja ela começa a ter um momento de edificação. Atos capítulo 11, versículos 21 a 26, vamos ver que quando a igreja tem visão mundial, logo começa a crescer. Há muitos pastores querendo saber o que fazer para que suas igrejas cresçam. Fazem cursinhos, frequentam seminários especiais, leem livros, etc. Tudo isso é muito bom. Mas o autor do livro ele descobre que o melhor meio de fazer a igreja crescer é pregar a palavra com autoridade e desafiar os crentes a viverem uma vida de completa obediência a Cristo, dando-lhes a visão e a razão porque foram salvos, levar a salvação às outras pessoas. Então, nós vemos aqui, a igreja em Antioquia cresceu. A Bíblia diz que a mão do Senhor estava com eles e muitos crentes se converteram ao Senhor. Ela cresceu porque tinha visão missionária. Barnabé e Saulo. A igreja em Antioquia já estava formada por um grande número de crentes e esta notícia chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, que enviou Barnabé para pastorear. Então, Barnabé é um homem. Vamos voltar aqui um pouco. Barnabé era um homem com muitas qualidades e serve como modelo aos pastores. Em primeiro lugar, um homem que podia. Vamos ver aqui. Era um homem que podia perceber e discernir a graça de Deus, como isso é importante, como precisamos de pastores que possam ter esse discernimento das igrejas da graça de Deus. A segunda ele era um homem que exortava o povo a permanecer no Senhor, versículo 23. Como é importante uma igreja ter um pastor cheio de autoridade que possa afirmar, assim diz o Senhor. A terceira, ele era também um homem bom, cheio do Espírito e de fé. Creio que a maior necessidade das igrejas hoje é de pastores que levem Deus a sério, com bom procedimento, santidade de vida e ainda com poder, autoridade e unção do Espírito Santo. Não precisamos de nova programação, nem de intelectualismo. O que precisamos é de homens de verdade, homens e mulheres submissos, entregues inteira e incondicionalmente nas mãos do Senhor. E qual era o resultado? O versículo 24 nos diz: e muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé alguns anos sem nenhum batismo. Muitos pastores dizem: este povo é muito duro, ninguém quer nada com Deus. Mas o problema não está no povo, o problema está no mensageiro e na igreja. Você tem sido um crente frutífero? Sua igreja está crescendo? Há muita gente se unindo ao Senhor na sua cidade? Deus nos chama a um completo arrependimento, a uma nova entrega para começarmos tudo de novo no poder do Espírito Santo. Tudo sozinho. O que muitos pastores hoje em dia querem fazer é centralizar todas as atividades nele próprio. E ele deve estar compartilhando dessa visão, da visão missionária que o Senhor deu através do Espírito Santo, com outras pessoas da sua igreja, com a sua liderança. E aí Barnabé nos mostra um exemplo bem interessante de que ele sabia que não podia fazer tudo sozinho e foi buscar Saulo para ajudá-lo a pastorear aquela igreja. Os dois iniciaram o trabalho de edificação e discipulado naquela igreja. E os seus ensinamentos foram tão profundos que os membros da igreja foram chamados cristãos, ou seja, seguidores de Cristo. A primeira vez que nós vemos essa palavra, cristão, é relacionado aos seguidores de Cristo que estavam em Antioquia. Será que os membros de nossas igrejas estão sendo reconhecidos pelo mundo como seguidores de Cristo? Nós vemos a expansão. Nós vemos que uma igreja edificada na palavra de Deus tem uma visão mundial. O crente sem visão missionária prova que não conhece a palavra nem o plano de Deus para a igreja e a humanidade. Nós vimos na aula passada as bases bíblicas de missões. Então, missões está desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é o proto-evangelho, e ali começa a ação de Deus para a salvação da humanidade. O seu plano começa a ser executado a partir dali, de Gênesis. Essa visão levou a igreja a ter um ministério colegiado. É
importante o ministério colegiado, é um ministério que os líderes tenham o mesmo pensamento, no mesmo nível, para trabalharem. No verso 1 desse capítulo 13, encontramos 5 homens liderando esta igreja. 2 deles eram Barnabé e Saulo, que foram os primeiros pastores. Este é outro modelo de ministério que precisamos aprender. Infelizmente, em nossas igrejas, o pastor é o homem que precisa ter todos os dons espirituais e fazer tudo sozinho. Isso não é bom. Precisamos abrir os nossos olhos e entender que Deus coloca os dons no corpo de Cristo para a edificação e que não é o pastor quem deve fazer tudo na igreja. Além disso, essa igreja serve ao Senhor não só na adoração, mas também em serviço prático e efetivo. Ele não usa quem está dormindo ou desocupado o tempo todo. Nós vemos aí que o versículo 2 diz, e servindo eles ao Senhor e jejuando. Então, todos estavam com o mesmo pensamento, estavam envolvidos nas atividades da igreja. Nós vemos, ouvindo o Espírito Santo. A igreja em Antioquia era uma igreja que dava ouvidos à voz do Espírito Santo. Como isso é importante. Porém, na maioria das igrejas, hoje, o Espírito de Deus não tem tido liberdade de falar. A ponto de o Espírito do Senhor não ter liberdade de dirigir nossas igrejas como Ele quer. Deram o melhor para missões. O Espírito Santo é o chefe de missões, portanto, ele separa, prepara, capacita e impulsiona a igreja a enviar obreiros para a obra missionária. Observe quem o Espírito Santo separou para missões. Não foi qualquer membro da igreja, sim os melhores pastores da igreja. Os 2 líderes da igreja foram separados, chamados e enviados para o campo de missões, Barnabé e Saulo. Aqui aprendemos uma lição importantíssima na obra de missões. Devemos dar o melhor para missões. O Espírito Santo separou os homens mais experimentados e frutíferos. Quantas vezes estamos cometendo o pecado de enviar para o campo missionário pessoas desqualificadas e inexperientes, achando que elas vão produzir frutos. Às vezes enviamos jovens bem intencionados e realmente desejosos de servir ao Senhor, mas sem qualquer bagagem bíblica e pouca experiência na igreja local. É importante que antes de ser um campo diferenciado da igreja local, ele deve ter experiência na sua igreja, na sua congregação. Então, ele deve evidenciar esse chamado missionário para outros lugares, para outras terras, dentro da própria igreja. Por outro lado, vemos crentes dando o resto para missões. Na hora da oferta missionária, dão a sobra. Sobrou alguma coisa no meu investimento mensal, né? Todas as minhas, no meu orçamento mensal. Escolas teológicas dando apenas um semestre de aula sobre que são a razão pela qual a igreja existe. Graças a Deus, o nosso seminário teológico pentecostal do Nordeste tem em sua grade curricular várias disciplinas voltadas para o preparo missionário dos nossos alunos. Missionários. A igreja, ela não é só apenas enviar, ficar falando de missões, fazer cultos, e convidar missionários e tudo mais, mas se ela não se compromete com os missionários que ela envia. Após ouvirem a voz do Espírito Santo e separarem os missões, Deus os enviou para o campo missionário, mas antes comprometeram-se com eles. Observe o que o verso diz, o verso 3. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Quando a igreja em Antioquia impôs as mãos sobre os missionários, estava assumindo um compromisso duplo com Deus e com o missionário. Note que é a igreja responsável pelo envio do missionário. Quando a igreja impõe as mãos, está se comprometendo diante de apoiar e assumir a responsabilidade pela vida e pelas necessidades do missionário e sua família. Está também comprometendo-se com o missionário no sentido de se responsabilizar pelo seu sustento financeiro e pelo apoio no seu trabalho. Missões não é um trabalho isolado de uma pessoa, mas é uma sociedade feita entre 2 partes. Uma parte é a igreja e a outra é a pessoa ou família do missionário. Nós vamos ver mais adiante.
Outra coisa também, quando a igreja envia e se associa com o missionário, tudo é diferente, permanece uma atmosfera missionária na igreja. Os crentes contribuem com mais realidade, tudo é diferente quando a igreja local envia missionários. Oportunidade de trabalhar com um projeto missionário muito interessante, de que culminou na fundação de uma igreja aqui na nossa cidade, em Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. E foi tão impressionante aquela experiência de que desde o início do trabalho nós começamos a nos envolvermos com missões, não somente financeiramente, mas também em oração, em atividades, e nós tínhamos alvos financeiros que nós conseguíamos ultrapassá-los porque as pessoas se envolviam, estavam dispostas a colaborarem financeiramente e fazerem o melhor para Deus. Uma coisa importante no trabalho missionário na igreja é receber relatórios dos missionários. Barnabé e Saulo foram enviados para o campo missionário, mas como estavam comprometidos com a igreja, após um período de trabalho, voltaram para apresentar o relatório do trabalho no campo. Isso está descrito em Atos 14, 26, 27. Quando a igreja recebe o relatório, vê que vale a pena enviar o melhor para missões e começa a dar mais de si para a obra missionária. Então, há um ciclo vicioso, no bom sentido, de que a igreja se envolve inteiramente com missões e os missionários fazem sua parte. O relatório ele é importante para mostrar à igreja que vale a pena eles estarem envolvidos com missões. A igreja foi motivada a fazer mais missões. Quando a igreja começa a ter sua primeira experiência de enviar seu missionário, ela pega fogo e entra num círculo vicioso para o envio de mais missionários. A igreja em Antioquia não parou com essa primeira experiência, pelo contrário, o ardor missionário era tal que eles começaram a atingir outras nações através do envio de novos missionários. Note que todas as 3 viagens missionárias de Paulo deram-se através do envio pela igreja em Antioquia. Que igreja, que modelo! Devemos pedir a Deus que a igreja missionária. Então, como eu posso dizer que a minha igreja é missionária? Se ela faz tudo isso, como no exemplo da igreja em Antioquia. Então, será que a nossa igreja está sendo missionária? Qual é o nível de envolvimento da nossa igreja com missões, com a obra missionária? Então, que a gente possa estar sempre inseridos e refletindo nessa questão missionária das nossas igrejas. E que Deus possa continuar nos abençoando. Amém?